Então, como eu já disse, o que esse juízo do tribunal vai aparecer, o juízo humano, o juízo próprio e o juízo de Deus. Mas o juízo do tribunal, então, como já disse, é para dar recompensa de tudo aquilo que nós fizemos. E o que é, como será esse juízo, né? E afirma então na Bíblia que sem exceção de pessoas seremos julgados. Alguém pode ler para mim? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então olha bem, teremos todos que comparecer ante o tribunal de Cristo para cada um ser julgado e receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Como assim por meio do corpo? Por meio do corpo, porque o ser humano ele dá testemunho no corpo. É por isso que as pessoas, ao olhar para nós como ser humano, eles têm a visão de se eu não ver, eu não creio. Então, por meio do corpo quer dizer as obras que aparecem aqui, como eu falei sobre as pessoas no julgar, é o teu testemunho diante dos homens. É por isso que fica bem claro nisso as pessoas dizendo, não tem nada a ver eu usar uma mini saia, eu usar um short, eu usar uma pintura, não tem nada a ver eu colocar um brinco, eu cortar o meu cabelo, né? Não tem nada a ver, mas essas obras é do corpo, por quê? Porque você, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, né? Sede santo como eu sou santo. Então esse testemunho das obras do corpo é que vai aparecer, porque é a obra que é visível, né? Você está entendendo? Porque no espírito você não consegue fazer uma obra visível para o povo ver, né? Na alma também, como a Bíblia diz, ser santificado o corpo, a alma e o espírito, mas na alma também não vai aparecer, né? Senão naquele dia. Então o teu testemunho é no corpo. Tipo assim, você não adulterar, não roubar, não matar, não falar mal, não criticar ninguém. Então esta obra por meio do corpo, quer dizer, se você for analisar lá, voltando onde nós vimos lá, Romanos, capítulo, Romanos que nós vimos, fala sobre o sair fora, achando que fazendo, né, dizendo assim, Deus vai ter misericórdia de mim. Não, mas a Bíblia diz, é lícito que venha escândalo, mas ai daquele que escandalizar. Está entendendo? Então, por exemplo, o que tem a ver eu usar uma mini saia, vamos dizer assim? Para mim próprio, meu juízo próprio talvez não me condene, né? Mas e o juízo dos outros, né? Porque daí é o que a Bíblia diz, é lícito que venha escândalo, mas ai daquele por onde vem o escândalo. Então por isso que a palavra Daí o povo tem que reconhecer que você é um servo de Deus. exatamente, ser Porque diferente. hoje muitas pessoas são crentes, mas é difícil você ver quem é encarnado. Exatamente. Então a humanidade tem que reconhecer você como servo de Deus. Falar, ali vai uma serva de Deus. Porque o mundo é hoje não tem isso. Exatamente. Então daí entra tudo, beber, fumar, adulterar, e não tem nada a ver. A misericórdia de Deus vai me perdoar, como nós acabamos de ler em Romanos. Mas daí a Bíblia vai dizer que nesse juízo Deus julgará toda a obra praticada pelo corpo. Por quê? Porque aquilo que o ser humano viu e se escandalizou com ele, que entra julgamento dos homens, né? Então Romanos também, Romanos 14, 10 e 12. Romanos capítulo 14, verso 10 e 12. Alguém pode ler? Romanos capítulo 14, verso 10 ao 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está
pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, olha bem, cada um dará conta de si mesmo. Tu porque julga o teu irmão, e tu porque despreza. Então, tudo isso é obras visível, desprezo, falatório, né? Todo tipo de carnalidade que leva a pessoa a se escandalizar por nosso intermédio e até nos julgar, em vez de que nós poderíamos, quando a palavra fala assim, tu porque julgas, entra naquela palavra que Jesus disse assim, quando criticavam, zombavam dos discípulos, pelas obras dos discípulos, e aí Jesus fala para os fariseus, hipócritas, por que vocês estão querendo tirar um algueiro ou um cisquinho que está no olho do teu irmão e não tira a trava que está no de vocês? Jesus estava falando sobre, antes de julgar alguém, julgue a si próprio, né? Porque todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Para ser julgado por Ele, né? Diante dele será julgado todos, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então não é pela obra do outro, né? Eu fiz porque o presbítero Fernando fez, mas eu vou dar conta daquilo que eu fiz, né? Não daquilo que eu se espelhei nele. Então trata-se esse juízo, trata-se de julgamento e recompensa, perca ou recompensa das obras, do trabalho, do serviço, do desempenho, testemunho cristão, né? Tudo isso vai entrando, e este fato acontece nos lugares celestiais, a saber, no tribunal de Cristo. Então, como a palavra está dizendo, que tudo isso vai aparecer, o trabalho, as boas obras, o serviço, o testemunho, né, de cada cristão, e isso vai ser nos lugares celestiais, a saber, chamado tribunal de Cristo. O julgamento não diz respeito ao destino eterno do crente, quer dizer, não é a condenação, né? Não, a condenação é chamada de juízo final. Então, se nós for analisar, são 5 juízos para ser julgado, porque o juízo final é o juízo da condenação. Mas esse tribunal, o juízo do tribunal de Cristo, não é o juízo final, mas sim a recompensa que Deus dará, ou o salário que Deus dará pela boa obra, pelo testemunho, né? O serviço prestado, pela fidelidade com Deus. Tudo isso nós vamos analisar aqui, o que será julgado diante de Deus, o que vai aparecer diante de Deus, né? Então, todos como filho de Deus serão julgados. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, 12. João 1, 12. Então, este juízo, como já disse, é para os filhos de Deus, não é para o ímpio. O julgamento é para o ímpio, o juízo final, né? De condenação. Mas esse juízo de tribunal, ele é para os filhos de Deus. Alguém pode ler? 1, 13. 12 ou melhor. Ninguém vai ler? Mas todos quanto recebemos deu-lhe o poder de ser filhos de Deus ao que crê,
Tá vendo? Então, filhos serão julgados, filhos de Deus. Vamos para o 5:24 do mesmo João. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê nelas, ele me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, olha, bem clara a palavra. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, esse juízo, como já disse, não é o juízo de condenação, mas sim de recebimento de obras. Vamos prosseguir então. Pastor, mas aí qual juiz então vai ser durante a do inferno? Que vai para o inferno? É o juízo ímpio, juízo final. É o juízo final de condenação, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Nossa, tem mais juízo. Então é 5 no caos. Então, pô, diante de Deus não passa. Mas nós vamos passar por todos esses ali. Nós vamos passar por esses 4. Daí só é comprovado, mas não vai passar por 5, né, no caso. Não, mas daí no caos, esses nós vamos ser aprovados. Vamos entender daqui a pouco que nós vamos ser aprovados nesses daqui, entendeu? Porque a Bíblia, depois nós vamos ler que a obra de todos nós vai ser queimada no fogo, né? Isso é se nós permanecer firme, vai se arrastando, né? Caminhando, caindo e levantando, mas chegar lá sem desviar, tá entendendo? Aí sim, toda a obra vai ser queimada a fogo. E ela sendo queimada a fogo, o apóstolo Paulo vai dizer que ela vai ser queimada, o tal sofrerá detrimento, quer dizer, terá perca, porém será salvo. Então, quer dizer, julgado as obras, mas ele porém será salvo. Mas isso para aquele que mesmo bambeando está chegando lá. Agora, se recuar, e a Bíblia vai dizer assim, se o tal recuar, minha alma não tem prazer nele. Então quer dizer, já entrou para condenação, porque abandonou a cruz. Entendeu? Mas assim, tem esse pessoal, vai, tem a chance até o fim? Não. Tem, porque pode, vamos dizer assim, ele vai hoje, aí se Jesus vem, nesse vai e vem, Jesus vem e ele fica. Você está entendendo? Então o perigo é esse. Não, difícil não é. Todo mundo junto. Não é fácil, mas... Não, eu sei que não é fácil, mas você tem que se conservar. Por isso que a Bíblia diz, considere-se puro, né, diante de Deus. Quando vier, porque para Deus o juízo é assim, aquilo que mostra, como eu estou falando, né? Se você, por exemplo, fez um ato que mostrou aos homens, você vai ser julgado pelos homens e por Deus, porque você não se julgou. Agora, quando, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Você veio um pensamento aqui de, hoje eu não tenho nada em casa, acho que eu vou roubar ali naquela padaria. Vou fazer uma comparação. Mas você pensou aqui. Você pensou, quando veio, acho que eu vou roubar alguma coisa naquela padaria. Aí você julgou, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Eu sou servo de Deus, como que eu vou lá? Mas se você chega para Carol, eu estou sem nada em casa, acho que eu vou roubar naquela padaria. Quer dizer, você já escandalizou ela, né? Ou você foi lá e fez um ato, já escandalizou alguém. Mas tipo assim, fiz e me arrependi. Então, mas daí nós... Mas esse precisa ser julgado. Vai ser julgado, a obra aparece. Porque eu vou falar se arrepender, será salvo. Mas vai ser julgado, Não, vai ser julgado. É como eu estou falando aqui, a obra vai ser queimada, mas ele pode ser salvo no último dia. Daqui a pouco nós vamos ler esse versículo. Então, quer dizer, não vai deixar de não passar a obra. É como aquele ditado assim, sorria, você está sendo filmado. Uma câmera de segurança, ela pega até o mosquito que passou, ela está pegando. Assim é Deus, não passa nada do juízo de Deus. Naquele dia vai ser apresentado assim, fulano de tal,
Gabriela, tal dia, em tal hora, no ano assim, 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 no mês tal, você estava em tal lugar e fez isso e fez aquilo. Aí você, não, está aqui, ó, está escrito no diário de Deus. E também, assim, igual o senhor falou, que mesmo assim, campeão, mas seguindo, né? Aí Deus também pode levar em consideração, tipo assim, o esforço que ele não abandonou. Exatamente, aí você, como ser humano, é como ele disse para Paulo, ele não estava aguentando a pressão da enfermidade que ele tinha, e ele orou, a Bíblia diz, 3 vezes para Deus tirar a enfermidade, mas Deus disse, não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Então ele quis dizer que se você está caindo e levantando, mas você é porque você é fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, porque você tem vontade. É como a irmã Gabriela falou, tem pessoas que têm vontade de servir a Deus, tem vontade de estar firme, mas é uma pressão tão grande, familiar, perseguição, que ele cai, levanta, mas ele, pela boa vontade dele, Deus dá graça, e ele chega lá, amém? Então, daí, como se diz, a gente tem que também ter sabedoria para não estar assim, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Não, Jesus perdoa, aí eu falo, você vai ficar fazendo. Aí o ser humano tem que ter sabedoria. Aí entra aquele versículo que Paulo disse assim, se pecarmos voluntariamente, depois de ter constantemente, depois de termos escapado da corrupção desse mundo, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, porque é constante, você sabe que é errado e está fazendo, aí Deus já entra para condenação, né? Amém? Então vamos lá. Então o julgamento, como nós vimos, não é para o ímpio, ou julgamento de condenação, mas sim julgamento para os filhos de Deus, para as obras. Será como o servo, o filho de Deus, no sentido de salvo pelo sangue de Cristo, mas só há um tipo, mas de servo há vários. No sentido de salvo pelo sangue de Cristo, só há um tipo, mas de servo há vários. Isso será notório aquele grande dia. São altamente solenes para todos os santos as palavras que está lá no Apocalipse capítulo 14, verso 13. Vamos ler lá. Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, verso 13. Alguém pode ler? Eu vi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morram. O Senhor, sim, diz, Espírito, para que destardeçam do seu trilho e as suas obras sigam. Então, olha, essa palavra, bem-aventurados que parte desejar, porque é como aquela palavra que Jesus ele fala em Mateus 24, se os dias não fosse abreviado, nem uma carne se salvaria. Então quer dizer, nós estamos nesses dias abreviados, em que a hora é a mesma, o tempo é o mesmo, porém ele está acelerado, né? É como essa passagem, bem-aventurado é os que desde agora ou desde já partem no Senhor, porque como o tempo resumido, se Deus não resume o tempo, dá mais tempo para nós pecar, né? Se Deus não resume o tempo, dá mais tempo para o ser humano zombar,
Mas quando se fala dessa parte também, veja bem que se eu morrer agora, o que eu ia fazer amanhã, quer dizer, as minhas obras que eu já fiz me seguirão. Agora, se eu prosseguir há mais 20 anos, o que mais que eu vou fazer? Posso fazer coisa boa e posso fazer coisa ruim, né? Então essa palavra é notória, né, sobre ser salvo pelo sangue de Cristo, que é só um tipo, né? Então quer dizer, morreu, acabou as obras, mas o servo tem vários tipos, há vários tipos, e será notório naquele grande dia, não altamente solenes para todos os santos. As palavras de Apocalipse 13 que nós limos, vindas do Espírito. Ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos desde já, que agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho e as suas obras sigam. O tribunal de Cristo é o dia da passagem das nossas obras na justa balança de Deus. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 2, verso 3. Então foi o que nós vimos já no começo em Daniel, né, capítulo 5, a seguir, que falava sobre a balança de Deus pesou as obras de Belsazar. 1 Samuel capítulo 2, verso 3. Primeiro Samuel capítulo 2, verso 3. Quem achou? Alguém pode ler? 1 Samuel 2, verso 3. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Olha, que forte, né? Não multiplique as palavras de altíssimas altivez, nem saiam nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, pois Ele são as obras pesadas na balança. O Senhor então julgará, né? O Senhor Deus julgará não somente os atos, mas também os motivos, os meios que levaram a esses atos. Então olha, volta a pergunta da irmã, dando resposta ainda. Então Deus julgará não somente os atos, mas também o motivo por meio que levaram